Política passada a limpo. Muito bem, daqui a pouquinho entramos então, tá, Arão? Beleza, tudo certo. Opa, já estamos então, 7 horas mais 42 minutos, 7h42, já estamos então aqui com o Arão Josino. Você que está acompanhando a nossa programação através das nossas plataformas digitais pode inclusive vê-lo, e você que está acompanhando a gente pelos 92.1 FM da nossa Rádio Cultura de Timbó, vai ouvir aí o nosso papo agora com o Arão Josino, seu ponto de vista. Toda sexta-feira ele é ao vivo com a gente aqui no Repórter Cultura. Muito bom dia, Arão. Bom dia, Odair. Bom dia, Aldori, Julian. Bom dia a todos os ouvintes do Repórter Cultura. Hoje não poderia ser diferente. Estou, então, participando do Repórter Cultura diretamente aqui da Prefeitura de Ascurra, onde nós estamos aí com todo o gabinete de crise montado nesse momento de fortes chuvas, nesse momento de alerta, de atenção para todo o estado de Santa Catarina. Arão, qual é a situação do município de Ascurra especificamente? Ontem a gente manteve um contato com os prefeitos aqui da nossa região. Você estava em viagem, né, voltando de Brasília, e passa um panorama do que aconteceu de quarta-feira e quinta-feira aí no município de Ascurra. Bom, Odair, ao longo da quarta-feira, durante a madrugada, né, então nós também fomos muito atingidos pelas fortes chuvas. A chuva foi muito intensa em um curto período, o que gerou aí transtornos causados pela enxurrada. Então tivemos alguns pontos de alagamento na cidade, tivemos problemas com deslizamentos, mas aqui em Ascurra a gente tem um grande problema que está relacionado ao nível do rio Itajaí-Açu, né? Então, ao longo da quarta-feira o rio foi subindo significativamente, de hora em hora, aumentando muito mesmo, e na quarta à noite, então, nós atingimos aí o pico no nível do rio Itajaí-Açu, e que realmente trouxe transtornos consideráveis. Tivemos já alguns pontos alagados, trazendo aí então a necessidade de nós ativarmos, né, o nosso gabinete de crise, onde a Prefeitura de Ascurra hoje tem 5 frentes de trabalho emergenciais, que são as frentes prioritárias, né, que são os abrigos. Nós ainda não temos nenhuma família abrigada, porém estamos com 3 abrigos estruturados, montados, para começar a fazer esse atendimento imediatamente assim que alguma família precisar, né? O segundo ponto está relacionado à questão das mudanças, que a gente sabe tem muitas famílias agora que precisam retirar os seus pertences para se prepararem para os próximos dias, então estamos com caminhões da Prefeitura. Terceiro, a guarda desses pertences. Também temos alguns depósitos espalhados pela cidade em pontos com segurança. Estamos ainda, é claro, mobilizados em relação ao GRAC, que é o nosso grupo de ações coordenadas, junto com os bombeiros voluntários, junto com a Defesa Civil Estadual e as forças de segurança, e a nossa Secretaria de Obras trabalhando aí principalmente para garantir a desobstrução das vias públicas. Ontem, por exemplo, nós tivemos 2 quedas de barreira aqui na cidade, uma delas fazendo a ligação do bairro Guaricanas com o município de Ibirama, outra no Morro do 80, onde algumas famílias moram naquela comunidade. Tivemos o problema de uma galeria que acabou cedendo na rua Indaial, uma galeria que foi construída lá na década de 20, de tijolinho maciço, então a gente precisou também fazer uma ação imediata para liberar o trânsito naquela via. Então a gente está com essa estrutura também da Secretaria de Obras, e tudo isso nos preparando, é claro, para os próximos dias, que é a nossa maior preocupação nesse momento, né? As previsões, elas não são favoráveis. Nós tivemos ontem uma reunião com a Defesa Civil do Estado, que realmente nos deixou bastante angustiados daquilo que pode acontecer até no domingo à noite, quando o nível do rio Itajaí-Açu deve alcançar novamente seu pico. Fazendo um comparativo, né? Na quarta-feira à noite, para aquilo que pode acontecer no domingo, pelas previsões, pelos estudos da Defesa Civil,
o rio Itajaiaçu pode subir 4 metros a mais do que já subiu na quarta-feira à noite aqui em Ascurra, né? Então, é um número bastante expressivo, isso vai trazer grandes problemas aqui para a nossa cidade. Com certeza, né? A gente estava, inclusive, aqui agora há pouco estabelecemos uma cota de segurança aqui para nossa cidade também, porque é muito complicado se estabelecer o que pode acontecer, porque tem muitas variáveis, mas com essas informações do rio Itajaiaçu, a gente traçou uma cota de segurança aqui de 8 metros aqui para o nosso Rio Benedito também, e para que as pessoas comecem a ficar ligadas, né, Arão? Acho que esse é o principal fator. As autoridades, a Defesa Civil está muito ligada, ficar atenta, deixar todo o efetivo à disposição, mas principalmente a população já estar informada sobre essas possibilidades, que a gente sempre fica na torcida que não aconteça, mas tem que estar preparado também para que, se acontecer, as informações cheguem em tempo hábil, né, para as pessoas poderem também salvar aí os seus pertences e principalmente as vidas, né, que estão em jogo aí em situações como essa. E dentro desse... Oi. Odair, só uma questão que eu acho que é importante a gente frisar, né? Nós que estamos à frente dos municípios, nós que recebemos as informações da Defesa Civil do Estado, a Defesa Civil Municipal ela faz parte de um sistema de defesa civil, né, em conjunto com o governo do Estado e o governo federal. Então, as informações que nós temos são as informações que vêm da Defesa Civil do Estado. Nos cabe, enquanto autoridade municipal, enquanto comandantes das defesas civis municipais, trazer essa informação para a população, porque a informação permite que você se preserve, que você consiga se organizar. Então, o que nós estamos pedindo aqui em Ascurra, que eu acho que vale para todo o Vale do Itajaí, é que aquelas pessoas que moram em locais baixos da cidade, ou aquelas pessoas que já foram atingidas, seja por enchentes, seja por enxurradas, que elas se organizem, para que a gente tenha o mínimo de prejuízo possível nos próximos dias. Se cada um fizer a sua parte agora, né, retirar os seus pertences, erguer os seus pertences se for possível, né, retirar os seus animais, a gente não pode esquecer os animais, né, sair de locais onde você tem risco de deslizamentos. Agora é o momento da gente cuidar da nossa vida e tentar salvar o máximo possível dos bens materiais. Isso se faz de forma organizada. Então, as informações, as previsões, elas estão aí. A população tem sido informada através dos vários veículos de comunicação. O que nós pedimos agora, nesse momento, é realmente um cuidado, é uma atenção de todos para que a gente não deixe para o momento que vai acontecer. A previsão é que hoje à tarde comece já com temporais. Então, temporais são acompanhados aí por granizo, por vendaval, que são aqueles temporais bem típicos, né, de enxurradas. E sábado e domingo, a chuva intensa, persistente, que é a chuva típica de enchente. Então, é importante que todos estejam organizados e preparados com informação para que realmente a gente possa se cuidar. É o momento de cada um cuidar de si e também ajudar a cuidar do outro. Muito bem, Arão. E dentro dessa linha de conversa, vamos falar sobre a barragem de José Boatê, porque é uma situação... eu estava acompanhando, só para ilustrar também, eu estava acompanhando o nível das barragens, vou pegar aqui o nível atualizado das barragens lá do Alto Vale. A Defesa Civil lá de Rio do Sul mantém essa informação sempre atualizada. A barragem lá de Ituporanga, ela está com 41, quase 42% tomada, e a barragem de Itaió com 60%. E o que chama a atenção, Arão, é que elas não começaram, apesar de a chuva ter cessado já, elas não começaram o movimento de descida, bem pelo contrário, elas tem a medição a cada 3 horas ali, mas elas estão ainda no movimento de aumento do nível das barragens, poucos centímetros a cada 3 horas, mas estão aumentando. Então, isso preocupa também, né? Porque elas subiram muito nessa chuva que aconteceu aí, subiram bastante e estão carregadas aí já para esse evento que deve acontecer no final de semana. E nós temos uma barragem ali que é de José Boatê, não podendo ser utilizado, que poderia estar amenizando bastante, né, a situação aqui do Vale do Itajaí, Arão. É uma verdadeira vergonha, Odair, é uma vergonha a história, o histórico da barragem de José Boatê. É inadmissível que a maior barragem do estado de Santa Catarina, uma barragem que permite aí
357 milhões de metros cúbicos de água, segurar tanta água para o Vale do Itajaí, que ela não esteja em operação, um problema que começou lá em 2014, quando as máquinas foram depredadas. A gente não pode mais admitir esse tipo de situação. É inadmissível que nós estejamos vivendo agora esse momento, né, de angústia, esse momento de que as famílias que vivem aqui no Vale do Itajaí, vivem em locais baixos das suas cidades, que elas estejam angustiadas e muito pelo fato da barragem de José Boatê não estar em operação. E esse problema não é de hoje, esse problema ele começou lá em 2014, quando as máquinas foram depredadas, e vem se acompanhando desde lá. Em 2015, o Ministério Público fez um acordo entre o governo do estado, entre os povos indígenas daquela região, e o negócio não avançou, a situação não avançou, e a gente agora, mais uma vez, com a barragem de José Boatê sem estar em operação. Digo de novo, é a maior barragem do estado de Santa Catarina. Ela iria, sem dúvida nenhuma, salvar muitas e muitas residências. Ela iria nos deixar numa forma muito mais segura. A gente não pode mais admitir essa situação da barragem de José Boatê. Eu falo isso enquanto cidadão, enquanto morador do Vale, enquanto prefeito, enquanto liderança política. A gente precisa ter mais representatividade. A gente precisa, né, que o governo, tanto o governo do estado quanto o governo federal, que realmente tenham uma ação efetiva para resolver de uma vez por todas. Eu não estou colocando esse problema no colo de absolutamente ninguém. Eu estou dizendo o seguinte: a gente não pode mais admitir que essa barragem não funcione. O governador Jorginho Melo, mais uma vez, falou em relação à barragem de José Boatê, trouxe ali de que o governo do estado fará um investimento de 20 milhões de reais, só que isso precisa de uma vez por todas acontecer. Não dá mais para a gente esperar. Agora é mais uma situação e a gente tem enfrentado isso de forma rotineira. O fenômeno El Niño, que trouxe seca para a região norte do Brasil e muitas chuvas aqui para a região sul. A gente viu o que aconteceu com o Rio Grande do Sul e isso a gente tem percebido. Essa mudança climática, esses problemas causados aí pelas mudanças climáticas têm acontecido de forma muito, muito frequente. Então a gente precisa de investimentos reais, a gente precisa que se solucione de uma vez por todas essa situação lá com os povos indígenas, que se cumpra com aquilo que foi combinado, né? Enfim, que faça realmente os investimentos serem realizados, serem feitos, serem executados, para que essa barragem volte a funcionar de forma imediata para atender a nossa população do Vale do Itajaí. Com certeza, isso é uma vergonha, uma vergonha. Olha, Arão, você esteve em Brasília, o que você está trazendo de informação de lá? Olha, Odair, foi uma semana de bastante mobilização em Brasília, mobilização de lideranças políticas, muitos prefeitos, cerca de 2.000 prefeitos, mais ou menos, estiveram lá na capital federal de Santa Catarina, cerca de 100 prefeitos, justamente para a gente tratar sobre a situação da arrecadação dos municípios, né? A gente tem passado aí por uma queda frequente do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é o repasse que o governo federal faz para os municípios, e nada mais é do que os impostos que nós pagamos, né? A gente sempre fala isso, que aí grande parte daquilo que nós pagamos em impostos, a maior parte delas fica com o governo federal, e esse repasse para os municípios é feito através do FPM. Então, nos meses de julho, agosto e setembro, nós tivemos uma queda considerável desses repasses, e essa mobilização em Brasília foi justamente para que os municípios fossem atendidos e esses repasses fossem feitos. Então, avançou bem, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto, o Senado aprovou também, agora foi para sanção do presidente da República, e a expectativa é de que esses municípios, todos os municípios brasileiros, recebam essa perda do FPM no próximo dia 30 de outubro, o que será, sem sombra de dúvida, um respiro para os municípios. Para vocês terem uma ideia, a CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, ela fez um levantamento e no ano passado, nessa mesma época, 8% dos municípios brasileiros estavam com déficit. Agora, nós estamos em 52% dos municípios brasileiros com déficit, o que mostra e demonstra que realmente houve uma queda considerável da arrecadação, do repasse que os municípios recebem, e por isso a importância
dessa reposição dessas perdas, então, desses 3 meses, uma garantia do governo federal para que seja feito no final do mês de outubro. E também lá tive a oportunidade, eu daí falei sobre isso no Repórter Cultura da última quarta-feira, de participar da reunião da Comissão de Obras Inacabadas da Câmara dos Deputados, onde nós tivemos a presença também do superintendente do DENIT de Santa Catarina, o engenheiro Alisson, para tratar sobre a situação da BR-470, e lá fiz um questionamento bem direto, o mesmo questionamento que já havia feito na semana anterior no COMAC, que foi o Congresso de Municípios que aconteceu em Florianópolis, cobrando, e questionando o DENIT em relação ao projeto de duplicação da BR-470 de Indaial até Campos Novos, porque nós precisamos, pelo menos nesse primeiro momento do projeto, para saber quanto que a obra vai custar e por onde que a duplicação da 470 vai passar, porque se nem o projeto tem, imagina a obra, imagina quando que essa obra vai sair, se já demorou tanto a duplicação de Navegantes até Indaial, já está demorando tanto, porque pelo menos mais 3 anos aí para ela ficar 100% concluída, imagina de Indaial até Campos Novos, esse corredor que é importantíssimo para o escoamento da produção catarinense, para o turismo, para a segurança das pessoas, para que a gente possa transitar com segurança na nossa rodovia federal. Agora, é impressionante a falta de representatividade política que nós temos lá em Brasília. É impressionante como Santa Catarina tem dificuldade de se unir, de se mobilizar em prol dessas pautas. Uma pauta que não pode ser tratada como uma pauta partidária, uma pauta ideológica. Essa é uma pauta de desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina que deveria ser tratada como prioridade pelos 16 deputados federais e pelos 3 senadores da República, porque isso é Santa Catarina. Essa pauta é uma pauta ideológica para o Estado de Santa Catarina, não ideológica para um partido político. E o que a gente percebe lá ainda é uma dificuldade de mobilização dos parlamentares em prol dessa pauta da rodovia federal, que deveria ser prioridade na agenda de todos os nossos parlamentares, deveria ser prioridade na agenda dos representantes políticos do Estado de Santa Catarina, e por isso eu fiz também questão de participar da reunião dessa comissão para cobrar, para questionar, porque se a gente não fala, o assunto não é tratado na reunião, não é lembrado na comissão, então por isso que eu também estive lá representando os prefeitos da região. Pois é, tanto se fala e tanto tempo se fala da BR-470 e é interessante essa notícia, essa percepção que você tem de lá, de que os nossos políticos aqui de Santa Catarina têm dificuldade de articulação e de união em prol dessa pauta e de outras pautas também. Se tem dificuldade em relação à BR-470, que é uma pauta tão prioritária, que tem tanta pressão popular e de entidades aqui de Santa Catarina, que dirá outras pautas que não sejam tão importantes, ou que tenham importância, mas que não tenham um impacto tão grande quanto a BR-470. Então, é preocupante esse cenário da política catarinense com falta de representatividade lá na Câmara Federal, Arão. Eu quero agradecer a tua participação, Arão, nessa sexta-feira. Ficamos aí na torcida, para que seja menor possível o impacto aí dessas chuvas na nossa região, e a gente volta na semana que vem, tomara que com boas informações, Arão. Obrigado, Odair, muito obrigado a todos os nossos ouvintes, e vamos reforçar o pedido para que todas as pessoas que estão em locais baixos, próximos a encostas, que se organizem, que se cuidem, que se preservem, porque as previsões não são favoráveis. Então é melhor a gente seguir essas orientações e torcer para que as previsões não se concretizem, mas torcer em locais seguros, em locais onde a gente possa preservar a nossa vida e o máximo possível os nossos bens, para que a gente tenha o mínimo possível de prejuízo nesses próximos dias. A gente pede então a atenção e a colaboração de todos, que Deus nos abençoe. Segunda-feira estamos de volta aqui no Repórter Cultura. Um grande abraço a todos.